Boa noite, tudo bem? E aí, como todos e todas estão? Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso Café pela Madrugada com mais uma resenha do livro de Boaventura de Souza Santos, A Cruel Pedagogia do Vírus. E hoje a gente vai estar falando sobre o terceiro capítulo, né? Que é a quarentena do Sul, né? E o que é esse Sul para Boaventura de Souza Santos? O Sul, ele não é um espaço geográfico. O Sul para Boaventura de Souza Santos é uma metáfora que ele faz, né? Na pandemia sobre os vários grupos sociais que vêm sendo atingidos de forma mais expressiva nesse momento de pandemia. Então ele traz diversos grupos, né? Então quando ele diz assim, é uma metáfora, né? E não é um espaço geográfico. Eu não estou falando de países pobres, né? Porque esses grupos sociais, esses estratos sociais que estão sofrendo, eles existem em todos os países, em todo local, todo o território aí da Terra vai existir esses grupos. Então, por isso que não é especificamente um grupo de determinada região, mas ele diz que é um espaço-tempo social, cultural, né, e ecológico também. Então, quem são esses grupos? Né? São as mulheres, os idosos, os imigrantes, a população carcerária, o profissional autônomo, o profissional ambulante. Então, são todos esses grupos sociais e ele diz assim, que a gente existe outros grupos ainda, né? E ele diz que nesse período de quarentena, esses grupos, eles estão num estado ainda maior de vulnerabilidade, mas por conta do pânico instaurado, né, por conta do vírus, do medo da morte, né, esses grupos eles ainda são invisibilizados mais ainda. Então, além deles já sofrerem, né, em determinados, por ser parte desse grupo, né, desse grupo social, né, sofrer racismo, violência de gênero, feminicídio, preconceitos mil e inúmeros, eles ainda estão sofrendo com essa chegada da pandemia. Então ele começa falando sobre as mulheres. Então, além da violência de gênero, né, que eu já venho falando também já em outros vídeos, né, e que também está sendo muito divulgado nas mídias sociais, que aumentou, né, basicamente vários países aumentou o número de violência de gênero, e ele traz até um percentual, né, que em Paris aumentou 36% o número de violência de gênero. Além da violência de gênero, do aumento do feminicídio, da mulher estar com o seu agressor mais tempo, mas ainda ele traz um dado assim, bem interessante, que é a questão do trabalho reprodutivo, né? Que é os trabalhos domésticos. Então a mulher, ela, além dela estar sofrendo, né, com a questão do medo, do isolamento social, com a questão financeira, desemprego, ela ainda tem uma carga maior, né? Porque ela está em casa, muitas vezes ela está trabalhando home office, que a maioria das mulheres elas trabalham fora, e também está com toda a responsabilidade, né, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, né? Então, o trabalho doméstico, né, mesmo tendo outras pessoas dentro da casa, tendo homens dentro de casa, né? Então, esse papel que é delegado à mulher na sociedade patriarcal, né, que é da cuidadora, de ser a cuidadora. E isso cansa muito, né? A mulher, ela acaba trabalhando 20 horas por dia, né? Então, ele traz essa reflexão, né? Do peso e a vulnerabilidade que a mulher fica, além da violência de gênero, né? Que aumentou muito, né? Basicamente, no globo, em todos os países, ela aumentou, né? Com a pandemia, mas a carga de trabalho, né, a carga psicológica que vai em cima desse grupo social, né, do gênero mulher. Aí ele traz também a perspectiva do trabalhador autônomo, que é um trabalhador que
ele vive daquilo que ele ganha, né? E nesse meio, né, ele divide, né? Profissionais autônomos, né, e profissionais ambulantes. Então, o autônomo é o cabeleireiro, a manicure, aquele profissional, né, liberal, um professor que dá aulas particulares, né, um artista. Então, esse grupo, né, que ele precisa, né, ele ganha aquilo que ele está trabalhando ali no dia a dia. Ele ficou extremamente desassistido, né? A gente não vê políticas, né, sociais aí, principalmente no Brasil, né? O livro do Boaventura, ele é um livro global, né? Ele faz uma análise geral, né, global, no viés dele, né, sobre a pandemia. Né? Mas aí, como eu estou resenhando, né, que o que é uma resenha? A gente vai trazer na íntegra o que o autor o que ele está discutindo ali, e eu vou dar a minha opinião, se eu concordo, se eu discordo, e fazer as minhas associações com a minha cultura, com o meu dia a dia, com o conhecimento que eu já tenho adquirido, né? Então, isso que é uma resenha, né? Então, por isso que eu estou fazendo essa resenha de todos os capítulos. Esse capítulo, ele é até talvez o mais simples, apesar que a parte escrita dele, ela é maior, ela tem mais páginas, mas ela acaba sendo até mais fácil, assim, de leitura, da gente compreender, porque ele só traz, assim, ele faz uma pequena introdução falando o que é o Sul, né, e fazendo essa metáfora, né, do Sul com esses grupos sociais. E ele vai destacando cada grupo social e fazendo uma pequena narrativa, né? Da perspectiva da vulnerabilidade de todos esses grupos. E aí ele traz um pouquinho, sempre traz de uma análise um pouco global, geral. E no final, né, ele diz que até acho que eu comecei já falando do final, né, que ele trouxe, né, o final, o Boaventura, ele simplesmente ele diz isso, ele diz que em meio ao pânico, né, que já está instaurado, né, com todo o sofrimento de mortes e o medo de ser contaminado com o coronavírus, né, e chegar a óbito, acaba que esses estratos sociais que eles já sofrem, né, como deficiente físico, com a falta de políticas públicas, o idoso, a população carcerária, os imigrantes, aí ele traz justamente até um exemplo muito claro de campos de concentração de imigrantes, que eles só têm uma alimentação por dia, que já é o normal deles, ter uma alimentação por dia, que eles só têm um banheiro para não ser mais de 100, 200, 300 imigrantes. Então, ele traz isso para a gente pensar e para a gente refletir. Ele traz esse exemplo e no final de tudo ele fecha justamente dizendo assim, olha, esse pessoal ele já sofre muito. Esses grupos sociais, eles já são extremamente vulneráveis. Em meio ao pânico instaurado da pandemia, eles são mais ainda invisibilizados, né? Então ele deixa essa interrogação, né? Tipo, eles ainda vão estar mais ainda invisibilizados, né? Tipo, cadê as políticas públicas? Cadê as ações políticas dos governos para atender a população nas suas diferenças, nas suas necessidades, né? Porque todos nós somos iguais, agora somos iguais nas diferenças. Essas diferenças, elas precisam ser atendidas, precisam ser assistidas, né? Então, aí ele traz isso basicamente no final desse capítulo, né? Que é só destrinchar cada grupo social e lembrar a sua vulnerabilidade e que essa vulnerabilidade ela é extremamente acrescida nesse momento de pandemia. E é isso aí, gente. Estou terminando, né, a resenha de hoje, foi bem mais curtinha. Espero que vocês tenham gostado. Fica comigo para o próximo Café pela Madrugada. Boa noite. Fiquem com Deus, fiquem em casa. Se precisar sair, usem máscara, lavem as mãos e levem um pouco de álcool em gel, certo? Tchau, a gente se vê no próximo Café pela Madrugada.